E aí, seja bem-vindo então ao nosso quarto encontro do estudo aberto sobre alquimia aqui no Círculo Escola Filosófica. Hoje nós vamos falar do terceiro elemento, que é o elemento terra, na operação coagulátil. Você que está chegando agora precisa saber que nós estamos já na quarta aula. A primeira aula foi alquimia, a segunda calcinátil, a operação do elemento fogo, a terceira solútil, a operação do elemento água, e hoje então o elemento terra, lembrando você sempre de fazer a via crucis do produtor de conteúdo digital nesta época, né? Se inscreve no canal, deixa seu like, faça um comentário, comente sobre as aulas, mande suas perguntas, tá bem? Compartilhe, se isso fizer sentido para você, se isso se encaixa com o momento de vida de algum amigo, compartilhe isso também com os seus amigos, tá bem? Tem o coraçãozinho com o cifrão, que é onde você deixa o cafezinho do Posad, afinal de contas, o Posad acorda cedo para vir aqui gravar essa aula para você, de todo o coração. Então, você pode ali fazer uma contribuição com o canal e também, é claro, usar o WhatsApp para se vingar daquela sua tia que manda memes de bom dia. Mande uma aula do Posat para ela, para ver se ela se emenda. Muito bem, lembrando que esse estudo é uma preparação, nós estamos semana a semana, vídeo a vídeo, de- desvendando um pouco os símbolos, os mistérios da alquimia, dos elementos naturais, da jornada que os alquimistas fizeram, que tanto inspiraram Carl Gustav Jung, os ocultistas, Marie-Louise von Franz, e estamos nos preparando para o 7º Congresso do Círculo, que acontece em Curitiba no dia 5 de julho, tá bem? 5 de julho na cidade de Curitiba. Então, se organize para esta jornada. Se essa série de vídeos está fazendo sentido para você, você imagina, não quer chegar ao seu ápice no encontro onde todos esses modernos alquimistas vão se encontrar, tocando a musiquinha do Jorge Benjor. Os alquimistas estão chegando, é isso aí. Então se prepare, porque 5 de julho, se organiza, tá bom? Dá um jeitinho, racha um Airbnb, divide uma carona, pega um busão, vem de jegue, vem de mula, vem como você quiser, mas participe do 7º Congresso do Círculo. A escola anualmente prepara esse congresso, que é o encontro dos seus alunos, e a gente capricha, a gente coloca carinho, muito amor para ir criando essa egrégora, criando esse evento, que é sempre um marco significativo na sua jornada, todos os anos, e todos os anos acontece no inverno, né? Sempre ali primeiro final de semana de julho, o mais próximo possível disso, a gente realiza esse congresso, porque o inverno é um tempo de iniciação, é um tempo de aprofundamento. Nós vamos falar um pouquinho disso nas próximas aulas, legal? Então hoje nós vamos entrar no estudo sobre a coagulátil. Vem comigo em tela, ó. Assim como a calcinátil é a operação do elemento fogo, a solútil, a operação do elemento água, e a sublimátil, que nós vamos ver na próxima aula, a operação pertinente ao ar, a coagulátil pertence ao simbolismo da terra. Veja aí do ladinho, elemento terra, então, o triângulo com a ponta para baixo e um corte, né, ali, que representa meio que o ground, o chão, e ali, ó, a coisa materializando, a coisa vindo para a terra, tá bem? A coisa se fazendo presente no chão onde a gente pisa, a terra, no tarô, segundo Raquel Pollack, vai estar conectada com o naipe de ouros. E por que que eu estou sempre, em todas as aulas, chamando a sua atenção para isso? Elemento fogo ligado a paus, elemento água ligado a copas, agora elemento terra ligado a ouro, depois nós vamos ver na sublimátil elemento ar ligado a espadas. Por quê? Porque a Pamela Smith e o Hyder, eles fizeram, tá, a versão, o deck de tarô que é mais propagado hoje no mundo, que é a versão Hyder-Smith. A Pamela foi a primeira pessoa que pegou os arcanos menores, que são as cartas de Ais a 10, e ilustrou com temas, com símbolos, com passagens, momentos que são muito arquetípicos. Em cada uma dessas jornadas,
A Pamela conseguiu coagular, materializar em imagens a jornada que muitas vezes nós percorremos em cada elemento, em cada um dos elementos. Então, quando você pega toda a jornada do naipe de ouros, você vai ver ali que tem uma jornada sobre os movimentos que nós fazemos de materialização das coisas, de lidar com as coisas na matéria, de tornar as coisas materiais, coagular as coisas. A coagulatio, ela nasce desse símbolo. Se você pegar o sangue humano, né? Então o sangue humano é líquido, mas se você deixar ali o sangue humano, né, num recipientezinho por um tempo, ele vai se coagulando, ele vai se tornando menos líquido. Até que ele seca, né, nossa feridinha não forma lá uma casquinha, que aí depois você fica lá cutucando, cutucando, mas forma uma casquinha rígida, sólida. Era um negócio líquido que se torna sólido, que se torna, então, a coagulatio ela materializa, é uma operação alquímica que tem a ver com esse movimento de materialização. Uma coagulatio profundamente conhecida do Evangelho de João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é o movimento de coagulatio da própria consciência crística. O Verbo se faz carne e habita no meio de nós. Você vê que o Evangelho de João, que é conhecido como um evangelho metafísico, a gente poderia chamar ele também de um evangelho alquímico. Fica aí a dica, hein, Posati? Vamos ver se a gente prepara um estudo sobre isso em breve. Mas é um evangelho alquímico, porque ele é metafísico, porque ele expande o seu significado, a sua compreensão para outras dimensões que não o texto. Lá em Erdinger, a gente vai ver assim, ó, em termos essenciais, a coagulatio é um processo que transforma as coisas em terra. Terra é, por conseguinte, um dos sinônimos de coagulatio. Pesada, permanente, a terra tem forma e posição fixas. Não desaparece no ar por meio da volatização, nem se adapta facilmente à forma de qualquer recipiente, ao contrário da água. Sua forma e localização são fixas. Assim, para um conteúdo psíquico, tornar-se terra significa concretizar-se numa forma localizada particular, isto é, tornar-se ligado ao ego. Então, quando a gente fala do movimento da coagulatio, ele é diferente, né? O movimento terra é um movimento diferente do ar, diferente do fogo, diferente da água, né? O fogo expande, traz impulso, combustão, né? Traz aquela energia de ativação. A água traz a adaptação, o fluxo contínuo, o movimento, né? As questões relacionais, como a gente viu na última aula. O ar volatiza, né? A gente tem a impressão, quando vê a fumaça de um incenso subindo, que ele está indo para outra dimensão, ele parece se dissipar, desaparecer no ambiente. Terra, por outro lado, é fixa, é tangível ali, né? Ela é localizada, ela é concreta, não é? De todos os elementos, ela oferece a maior concretude, né? A menos que você esteja muito avançado na sua espiritualidade, ninguém anda sobre a água, ninguém anda sobre uma labareda de fogo, ninguém anda no ar, mas nós andamos sobre a terra. Isso diz muito sobre a nossa experiência. Porque o impulso do movimento gerado pelo fogo, o fluxo de adaptações gerado pela água, não é? A suavidade da água, a volatilização do ar são todos elementos que geram muito movimento na nossa vida, na nossa mente, nas nossas energias. Mas quando a gente fala de terra, a gente fala de concretude, a gente fala de tangibilização. Tanto é que é uma expressão muito conhecida entre espiritualistas, experimentadores, analistas, né? Não, esse sujeito está precisando aterrar, ou seja, está lá com a cabeça nas nuvens, está lá
tocando fogo no mundo, tá lá se adaptando e contornando os obstáculos como a água. Então, quando a gente está em muito excesso, fazendo muitos movimentos excessivos nesses outros 3 elementos, a coagulatio traz concretude, traz pragmatismo. E quando o Erdinger fala que psiquicamente a coagulatio ela representa um movimento de trazer um conteúdo, conectar um conteúdo ao ego, significa que nós estamos processando conscientemente uma série de experiências e transformando isso em atitude consciente. Então, quando fala que a pessoa precisa aterrar, a pessoa precisa aterrar um pouco, a pessoa está muito na brisa, né? Eu adoro essa operação aqui, porque vocês sabem que meu slogan de vida é da brisa ao foco, né? Cocriação exoconsciente, que é um termo, um campo que a gente vem estudando há anos aqui no Círculo, é o quê? É transformar a brisa em foco. É sair, né? Pegar toda a experiência espiritual e materializar em projetos, empreender atitudes. Empreender atitudes. Então, quando eu falo, quando o Erdinger está falando aqui que terra significa vincular um conteúdo ao ego, vincular um conteúdo a atitudes coerentes, nós estamos, em última instância, nos perguntando assim: tá bem, mas na prática, o que é que eu vou fazer com isso? O que é que eu vou fazer com isso? Não sei. Essa é uma pergunta que coloca muito a nossa experiência espiritual, metafísica, psicológica em xeque, né. "Ah, Juliana, porque eu tive uma experiência, eu vi uma nave descer, eu vi um espírito aparecer, me apareceu um gnomo, uma fada, um duende, um elfo, me apareceu o Dumbledore". Cara, eu não tenho condições, eu não tenho elementos para julgar, para dizer é certo, é errado, é verdade, é mentira, tá viajando ou não na maionese. Mas o elemento de coagulação de toda e qualquer experiência vem pela pergunta, tá, mas na prática, o que você vai fazer a partir dessa experiência? Essa pergunta é direta, essa pergunta vai no âmago. Eu vejo um monte de discussão inócua, porque "Ah, porque o ser era amarelo, não, mas na verdade o siriano era verde, não, porque surgiu lá um mago colorido, cor-de-rosa, choque". whatever, whatever. Foda-se. Eu não precisa brigar por Não, porque ele era verde. Não, mas eu vi amarelo. Não, mas na verdade eu vi cintilante. foda-se. Tá com pau, Na prática, o que é que isso quer dizer? Na sua atitude, para onde isso vai te levar? Esse é o pragmatismo, tá aí um substantivo que se conecta muito com a coagulatio, e eu me identifico muito com essa operação, porque na prática, qual atitude está sendo construída dentro de você? Na prática, o que é que eu vou fazer a partir dessa experiência? Na prática, o que é que isso vai mudar? Na prática, o que é que eu vou empreender? O que é que eu vou decidir realizar a partir dessa experiência? Porque senão eu tô, você percebe? E é interessante porque o elemento terra, a coagulatio, ela entra como uma contraposição de quase todas as operações. Tanto que você vai ver aqui, ó, no mapa conectivo, eu vou ter conexões da coagulatio com a calcinatio, com a separatio, com a coniunctio, com a mortificatio. Tem algumas aqui que nós ainda não estudamos, mas vamos estudar, tá? Mas ela, quando você está lá em um solútil, você chega em coagulatio. Quando você está lá na calcinatio, você chega na coagulatio. Por quê? Porque todo movimento psíquico, espiritual, metafísico, filosófico, ele precisa, na nossa realidade,
ser transposto, ser transferido para atitudes concretas. Senão é vã a filosofia. A experiência que me transforma, transforma as minhas atitudes. Se as minhas atitudes não são coerentes com a minha experiência é nula. A minha experiência é nula. A minha experiência é só uma fantasia. Ela não é uma imaginação, uma ação de criar imagens que vão moldar a minha atitude. Então, no mapa de conexões, você vai ver diversas narrativas simbólicas conectadas com a coagulatio. A carne, o verbo se fez carne. Opa, carne, ó. Corpo físico, tá? Coagulado. A carne como alimento, como comida. Isso vai aparecer às vezes muito em sonhos, né? Ai, eu achei que eu estava comendo. Então, quando você está comendo, você está assimilando aquilo. Você está corporificando aquilo. Então você está vivendo uma operação de coagulatio no sonho. Aí entram todas as significações do que aquele comer representa para você, não é? O fruto, né, ó, é comida, é fruto. Conecta com expulsão do paraíso, né? Expulsão do paraíso. O homem vai lá e come o fruto do conhecimento do bem e do mal. E ele sai do paraíso. Então esse comer o fruto, tá, no mito da Gênese, experimentar o bem e o mal. Onde é que você experimenta o conhecimento do bem e do mal? É na matéria. Ou seja, eu deixo aquele estado paradisíaco de integração completa para experimentar na matéria a polaridade. Então, comer o fruto, eu venho para a matéria, é o vir para a matéria, né? Também aqui, ó, coagulatio ligado ao corpo, casa, roupas, a própria encarnação, né? Muitas vezes, então, às vezes você vai sonhar com roupas, com tecidos, eu estou tecendo, eu estou cozindo, eu tô na minha casa, eu estou sonhando com a minha casa, mas minha casa está diferente, ó, são aspectos materiais da tua vida psíquica, mas conectados à tua vida prática, tá bem? Coagulatio vai estar muito ligado com chumbo, que é o metal base na alquimia, o início do trabalho, considerado o metal mais impuro, mais pesado. Está conectado com Saturno. Saturno rege o karma, rege o nosso trabalho na vida, na matéria, na vida, na matéria. Então a matéria, tá? A vida material como um caminho, como um meio de experienciar a própria existência. Legal? Então depois aqui você pode passear com isso. Eu trouxe esse mapa também para a versão em download para você que está no Clube do Aluno. Você pode imprimir esse mapa na versão e é bem interessante percorrer, especular, buscar aí significações e tudo mais, tá bem? Na cultura, como é que esse arquétipo, como é que esse elemento terra, ele vai se comportar? Quando falta terra, o que acontece quando falta coagulatio, quando falta terra, falta esse movimento pragmático de materialização? O que acontece comigo? Nos meus projetos simplesmente não saem do papel. Eles não saem da esfera do planejamento, não sai, né? Eu fico no mundo da fuga, da fantasia, tenho dificuldade em concretizar, dificuldade com objetividade, com pragmatismo, com foco, com trabalho, com sustento. Ah, Juliano, eu penso nos meus projetos, mas não vou. Pensamento é o tema da próxima aula, é sublimatio. Eu fico lá, nas nuvens, e vou embora. Não concretizo, não materializo. Então, Ai, Juliano, pois é, mas é que toda vez que eu vou tentar um projeto, Juliano, eu tô sendo dificuldade, eu fico mal, eu fico triste, ó. excesso de solútil, excesso de água, excesso de lágrimas.
Toda vez o meu estado emocional me impede de concretizar um projeto, me impede de tomar uma atitude. Então, quando meus estados emocionais estão me impedindo de concretizar certos projetos, eu tenho água demais e pouca terra. O que acontece quando eu tenho água demais na terra? Eu tenho lama. Carro anda em cima da lama, carro atola. Então, excesso de água impede a terra de ser firme o suficiente para que você ande. Você atola. O excesso de sentimento, excesso de adaptabilidade, excesso de impacto relacional aqui, né? Aquele sujeito que é como a água, né? A água na taça tem forma de taça, no copo tem forma de copo, na xícara tem forma de xícara. Ela não tem forma em si mesma, o que tem forma é a terra, é a concretude da terra. Percebe? Então, quando eu vou me deixando levar, quando os meus sentimentos estão me dominando e eu estou me adaptando a todas as formas, mas eu não sei de fato que forma eu quero ter, eu não sei de fato que carne o verbo quer vestir em mim, eu tenho muita água na terra, eu tenho lama, eu estou atolado. Da mesma maneira, quando eu tenho muito ar, que vai ser o tema da nossa próxima aula, quando você tem muito vento num terreno, o que acontece? Ele levanta aquela terra e aí forma aquela cortina de poeira que você não enxerga nada. Você não enxerga a concretude, você não enxerga ali o pragmatismo. Às vezes o sujeito é muito ar, muito pensamento, e aí tudo aquilo que poderia ser tangível, concreto na vida dele, levanta como uma poeira e ele não consegue materializar o projeto. Da mesma maneira, quando tem muito fogo na terra, essa terra fica seca, rígida. O que é o vidro? O que é a cerâmica, senão um processo onde o intenso calor vitrifica os grãos de areia e torna aquilo cristalizado. Às vezes é importante você ter fogo, você ter terra para estabelecer a concretude, mas às vezes essa concretude é concreta demais. Aí a água não penetra, o vento não é capaz de levar, e aí fica pesado demais. Você vê como todas as operações alquímicas, todos os elementos, eles têm um lado positivo e o lado negativo. Então, na falta os meus projetos não se concretizam, mas no excesso de terra, eu também posso ter o quê? Comportamentos de hiperfoco doentio, ser workaholic, materialismo, excesso de comida. Excesso de comida é sério. Eu falei para vocês, ao comer eu estou assimilando. Eu estou aqui, ó, tornando concreto em mim a minha presença. Um corpo não cresce do nada, ele cresce porque ele foi alimentado. Ele se desenvolveu porque ele foi alimentado. Ele não cresceu assim, não foi materialização de espírito de uma forma metafísica. Não, ele foi sendo alimentado, primeiro no ventre, depois com peito, depois com leite, depois com comida. Só que o que acontece quando eu tenho excesso do elemento terra? Como demais, como para além da medida, né? Como para além da medida. Relacionamentos conturbados com muita rigidez, apego às regras. Apego à regra, às vezes é a cristalização desse elemento terra. Não, porque tem que ser assim. Tem que. É o cuco do tem que. Esse personagem mítico que aparece na nossa mente. Mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a gente acaba no mito da Hey Jude, né? Hey Jude, don't carry the world upon your shoulders. Quando a gente fica muito apegado ao tem que, a gente carrega o mundo nos nossos ombros, carrega o peso nas nossas costas. As pessoas muito conectadas com o elemento terra têm, inclusive, uma facilidade de somatizar essas questões psíquicas. Porque elas são tão coaguladoras, materializam, são tão concretizadoras que acabam materializando no próprio corpo certas questões. Nós vamos ver isso já já em psicologia de pontos fortes, tá?
São apego às regras, dogmas, instituições, hierarquia, responsabilidade doentia e burocracia. Burocracia. Se você voltar lá no filme Elementos, isso fica muito bem retratado. Quando você vai conhecer o povo da Terra, eles são os burocratas, das regras, das instituições, da papelada, da burocracia. É muito engraçado. A mocinha de fogo lá querendo resolver as coisas, o cara de água querendo contornar, e o sujeito que parecia uma árvore sentado na cadeira da prefeitura, assim, agora já protocolei, pá, e faz, né? É concreto, é rígido, tem regras, tem estrutura demais. Como é que funciona quando a Terra está gerando um movimento psíquico sadio? Quando você faz as coisas acontecerem com estabilidade, razão, um contato concreto com a realidade da vida, com uma elaboração consciente, consciente, né. Isso a gente observa muito no processo, assim, de análise pessoal, de conversas de autoconhecimento. Eu gosto muito das sessões individuais, né, de atender o analisando, assim, numa sessão cara a cara. Porque você vai vendo que no começo do processo, a pessoa chega confusa, chega aérea, chega às vezes emotiva, né, chorando muito, ou então muito confusa, perdida em crise, ou então ansiosa demais, querendo fazer muita coisa, aquela energia do fogo, ou muito aérea, energia do ar, ou muito sentimental, energia da água. E na medida em que a gente vai ampliando os conteúdos, eu gosto nas minhas sessões, nas minhas conversas de trabalhar com os sonhos, com as sincronicidades, com as intuições, com talentos naturais. Eu vou trazendo tudo isso para atitudes. À medida em que esses conteúdos vão sendo ampliados, vão sendo compreendidos, vão sendo racionalizados, eles vão sendo conectados com o ego, com a definição do eu dessa pessoa em atitudes, eles vão sendo transmutados em atitudes. E é impressionante, às vezes, por exemplo, uma pessoa tem um sonho repetido, o tema do sonho vai se repetindo semana após semana. Às vezes alguns clientes, alguns analisandos meus, a gente analisa 20, 30 sonhos. Sempre a mesma temática repetindo. Quando essa temática se torna consciente e essa consciência se traduz em atitude, o sonho muda. O sonho muda. Então existe aqui, ó, uma elaboração consciente. Isso é conexão com terra, né. E às vezes Ai, não, ai, tá precisando aterrar? Come mandioca que é a terra, come banana. tá legal, banana, mandioca, frutos da terra. Interessante, porque isso vai ter um impacto no nosso sistema biológico, mas se isso não for elaborado pela consciência, você pode comer 10 quilos de mandioca, que você vai continuar aéreo, meu bem. Mas que cazzo, criatura, que cazzo, unidade. Pode comer o quanto você quiser de mandioca, se não houver uma elaboração consciente, você não vai trazer para a terra, você não vai realizar a operação da coagulatio. Então, ó, coagulatio vai estar muito ligado aos signos de Touro, Virgem e Capricórnio, que é este que vos fala. São signos de terra, são signos de concretude, né? Touro, aquela coisa firme, pesando, né? Pé no chão, pragmático, né? Um dos símbolos, inclusive, do que aparece ali no livro de Daniel também, uma das criaturas, elemento terra. No tarô, quando o touro aparece, tanto na carta da roda da vida, quanto na carta do mundo, são os aspectos terra, aspectos materiais. Aliás, essa carta, as cartas roda da vida, né, e a carta do mundo, no tarô, elas trazem 4 animais conectados aos 4 elementos. A águia, conectado ao elemento ar, o homem conectado ao elemento, o homem angelical, né, conectado ao elemento água, o touro conectado ao elemento terra e o leão conectado ao elemento fogo. Então é bem interessante, porque na carta da roda da fortuna, cada um desses animais tem um livro.
nas mãos, ele tem lições para aprender, que indica que aquela pessoa que recebeu essa carta tem lições para percorrer em cada um desses elementos, em cada uma dessas operações alquímicas. Na carta do mundo, que é a carta da plenitude, do fechamento do ciclo, só aparecem os animais, mas ele já não tem livros nas mãos, quer dizer, percorri nesta jornada, nesse assunto específico, as lições que cada elemento me trouxe, né. Então aqui é bem interessante esses signos conectados, esses signos vão ter uma facilidade muito grande de realizar a coagulatio e também um risco muito grande de cair no excesso de terra, no excesso de coagulatio, né. Então aqui, ó, sonhos e sincronicidades, a gente vai ter muitos elementos e isso varia de pessoa para pessoa, numa análise pessoal, numa sessão pessoal ou num processo pessoal de análise, você vai, né, traduzindo, decifrando esses símbolos no mito pessoal de cada indivíduo, né. Mas em geral, por exemplo, quando você está comendo, construindo, plantando, mexendo com a terra, ou você pode estar moldando uma cerâmica, pode ter um bebê nascendo, você pode estar tecendo uma roupa, costurando, vestindo o corpo, movimentos de descida, de pouso, encontro de pedras preciosas, todos esses são elementos muito conectados ao movimento da coagulatio na nossa mente, não é. Então é curioso porque às vezes, por exemplo, isso pode tanto surgir num sonho, tá bem, como pode surgir numa visão espiritual, numa clarividência também. Às vezes, e não raras as vezes, eu diria na maior parte das vezes, uma comunicação espiritual ela é recheada de símbolos alquímicos. Ah, porque nós estávamos lá, o mentor apareceu e deu uma pedra para cada um. Ó, uma pedra! Concreto, terra, coagulátil. Esse mentor tá dando um presente na joalheria de nosso lar. Olha, passei na Vivara de nosso lar, peguei essa pedrinha aqui, achei linda, achei a sua cara. Tá aqui essa pedrinha para você usar no seu corpo espiritual. Ou será que ele tá dizendo, filho, lapida suas atitudes, lapide como quem lapida pedra, porque você tem que cuidar das suas atitudes como se elas fossem pedras preciosas, polir, aperfeiçoar as suas atitudes, fazer as suas atitudes concretas brilharem, terem valor. Mas não, né? Termina a reunião espiritual, a gente sai cada um com a sua pedrinha colorida. Você percebe? Muitos dos mentores, muitas das comunicações espirituais estão absurdamente conectadas com os elementos alquímicos, com as operações, mas nós não temos repertório para ver. Aí a gente fica lá, ai, o que será que quer dizer que ele me deu um rubi no plano astral? Ai, quando eu desencarnar já tô rica. Makikatsu unidade. Você sabe que a coagulação, ela tem muito disso, de sair da brisa ao foco, né, sair da brisa ao foco. Mas eu também preciso dizer para você que eu compreendo momentos onde a nossa mente simplesmente buga e a gente se perde entre a água da solútil dos sentimentos, o ar dos pensamentos, que nós vamos estudar na próxima aula de sublimátil, e a gente se perde às vezes em meio ao fogo da calcinátil. No fundo, o excesso desses 3 elementos coloca a gente numa baita crise e a nossa mente bugada, muitas vezes ela não consegue traduzir em atitudes, enquanto a gente não para e não olha. E é interessante porque no meu caso, em particular, quando eu experimentei esse período de muita crise, de burnout, eu sentia que o excesso de fogo tinha me queimado, ou seja, um excesso de ativação de impulso tinha me colocado num deserto. Eu sentia que o meu pensamento estava sequestrado, porque eu não conseguia alcançar o meu pensamento, me faltava isso, mas ao mesmo tempo era um excesso de questionamentos que me confundia e um excesso de sentimentos reprimidos. Eu
particularmente, tenho muita dificuldade com os sentimentos. Minha maior dificuldade é a operação solútil, eu sou muito coagulátil, mas a solútil é difícil, né. Para mim é muito difícil lidar com os sentimentos, administrar os sentimentos, expressar os sentimentos. Então eu tinha basicamente um poço, né, de sentimentos enterrados, né. Eu tinha um sequestro de questionamentos que me colocavam numa crise e um excesso de ativações que me queimava. Faltava concretização, faltava o corpo, né. E nesses momentos, onde a nossa mente parece que buga, como eu brinquei na primeira aula, e a nossa mediunidade parece que é colocada em modo avião, a sua sensibilidade desaparece, a sua facilidade de interação desaparece e você se vê completamente no escuro, com a tela preta, como diz o Laje. Nesse momento é interessante como a magia, ela é uma expressão da coagulatio. Porque nos rituais de magia, nos rituais que a gente faz, não só de magia, eu estou citando a magia por ser uma antiga arte, né, mas os rituais que a gente faz com o corpo, muitas vezes, começam a ancorar o sentido, começam a levar a gente para um caminho de decifrar o que está acontecendo no nosso mundo interno. Basicamente, o que eu quero argumentar aqui é, em geral, nós temos, num momento de conexão, acesso ao espírito através da nossa mente. Mas se a nossa mente bugar, como está bugando hoje na nossa sociedade com a crise de saúde mental, como é que eu acesso, com a minha vida prática, o mundo espiritual, se o intermediário, se o caminho do meio aqui, que é a mente, está bugada? Como é que eu faço? Se bugou a mente, como é que eu faço para acessar? Como é que eu faço para dar vazão, para entrar no processo de cocriação com essa dimensão espiritual? Aí entra a magia. Porque se o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, os movimentos que eu faço com o meu espírito afetam, obviamente, aquilo que eu manifesto com o meu corpo. Só que os movimentos que eu faço com o meu corpo também afetam quem eu sou em espírito. E o ritual, a magia, por exemplo, as sintonias e os processos que nós temos feito no Clube do Aluno, como experiência expandida nesse curso, o que eles estão fazendo? A gente faz com o corpo aquilo que a gente quer fazer com o espírito. Ah, eu fiz lá a minha carta na calcinatio e fui lá e queimei. Eu fiz todos esses movimentos com a matéria posada, mas ainda não senti nada. Tá tudo certo. Contanto que conscientemente você saiba o que você está fazendo, você elabore o que você está fazendo, né. Nessa fase do burnout, de toda essa crise que eu tenho contado para vocês ao longo dessas aulas, eu tive uma experiência extraordinária. Eu comecei a estudar alguns autores antigos de magia, de bruxaria, coisa e tal, etc e tal, e eu tive vontade de ter uma varinha mágica. A varinha, não a varinha do Harry Potter comprada no Olivaras, né, mas a varinha, ela é um instrumento que é um signo, ela é um símbolo, né, uma extensão da vontade do praticante de magia. Então ele aponta a varinha e, na verdade, aquilo é uma extensão do seu braço. Tanto que, simbolicamente, a varinha precisa ter aqui a medida do seu indicador até o seu cotovelo, né. É como uma extensão da minha vontade, uma projeção da minha vontade. E eu comecei a me conectar com esses rituais, né. Depois da minha crise com o cristianismo e etc e tal, eu tive um momento de ateísmo e eu me conectei muito com as ideias da mente, com filosofia, com escolas iniciáticas que praticavam muito a mente, paranormalidade, mediunidade, etc e tal. Só que quando a mente buga, você precisa de outros elementos, então eu comecei a me conectar com rituais, né. Nessa época, eu fiz uma jornada com a doutora Mona Lisa Dibo, que é uma especialista em mandalas junguianas, então toda semana eu tinha uma mandala para pintar ali, dentro da jornada do herói, fui começando a entrar novamente em contato com a arte, com a minha criatividade infantil. Lembra do sonho que eu contei na aula passada? Eu abracei a criança,
e ela ficou carinhosa como o Lourenço. Então, fui pintando, né. Eu fui realmente colocando atenção nisso, né. Tanto que, ó, e depois eu mandei fazer esse grimório para mim, ó. Aqui estão muitos dos meus desenhos, das minhas experiências, né, dos meus sonhos, das minhas comunicações. Depois vira desenho, vira conteúdo aqui dentro. Por quê? Porque eu vou elaborando. A arte é uma forma de materializar, a arte é uma forma de coagular as experiências. Às vezes a gente fica viciado numa experiência espiritual atrás do outra e não, vamos dizer, se apropria, não digere, não incorpora a energia daquela experiência, a gente já vai para outra, já vai para outra, já vai para outra. Então, o Grimório para mim é um jeito que eu paro. Não, calma, calma, tá aqui, deixa eu elaborar, deixa eu materializar, deixa eu coagular, deixa eu digerir, deixa eu incorporar essa experiência para depois seguir, né. Então eu pus, investi, fui lá, desenvolvi como é que eu queria, tal, tal, tal. Eu vou trazendo, vou fazendo um exercício de ir materializando, né. Mas nessa época senti essa vontade de ter essa varinha mágica. E talvez você esteja assim, né: "Ah, Pousati, mas até ontem você estava dando o curso do Yeshua, de Jesus, na internet, agora você resolveu ter uma varinha mágica?" Pois é, né. Você sabe que eu tenho uma liberdade poética, porque no século III, o Cristo foi retratado assim, ó. Ele está ressuscitando Lázaro, e os cristãos gnósticos retrataram ele com um objeto na mão que lembra uma varinha. O que especula-se se ele também não era visto como um grande mago, como um grande mago no seu tempo, um praticante de magia no seu tempo. Eu gostei desse Jesus e me senti na liberdade poética. Quando eu comecei a pensar nisso, eu comecei a meditar muito, assim, eu falava assim: "Não, eu preciso de uma eu quero uma varinha de araucária", porque eu estou no Paraná, né, eu moro em Curitiba, de alguma forma o vento trouxe as nossas sementes para cá. Então, eu gostaria de ter uma varinha com uma árvore típica aqui do Paraná. Mas eu falei: "Mas eu não vou cortar um galho da araucária", né. Mas nessa época a gente tinha uma casa alugada do círculo e tinha 2 araucárias bem grandes na frente. Eu comecei todo dia a chegar e olha que eu, gente, para ser um abraçador de árvore, não é meu perfil. Mas eu cheguei todo dia, eu comecei a conversar com aquelas araucárias, eu falava: "Então, meu bem, eu quero fazer uma varinha da sua madeira, né, mas eu não vou cortar um galho seu, então, por favor, você pode me dar um galho? Eu preciso de um galho, mas assim, ó, como da ponta do meu dedo", aí comecei as especificações pra araucária, olha, como da ponta do meu dedo médio até o meu cotovelo tem uns 45 centímetros, eu precisaria que fosse um galho, assim, de uns 60 centímetros, 70 pelo menos, pra eu poder talhar depois a varinha. E todo dia eu chegava e fazia esse pequeno ritual, não é que acendia a vela, não, enquanto eu fechava o carro, meu filho, eu sou capricorniano, eu tenho mais o que fazer. Mas eu passava assim: "E aí, fofa, tudo bom? Como é que tá? Não sei o quê. Lembra do meu galho, lembra do meu galho, lembra do meu galho". Nessa época, deu uns ventos e coisa e tal, eu falei: "De repente o vento vai sacudir e vai arrancar esse galho pra mim". E todo dia que tinha um vendaval eu chegava, é aquela gripaiada que são os galhos da araucária, tudo esparramado no chão, mas não tinha um galho. A gripa é a folha, né, não tinha um galho. Até que, bom, tudo bem, eu estava nessa época trabalhando no curso de filosofia. E teve mesmo uma tarde que eu passei muito tempo embaixo da pirâmide, né, recebendo aquela energia, etc e tal. Se você fez o curso Escola de Mistérios aqui com a gente, você sabe da energia da pirâmide, né, tá aqui no clube do aluno. Eh, Fiquei muito tempo na pirâmide trabalhando com aquela energia, compondo as aulas e tudo mais. E daí, sabe quando você precisa dar uma respirada? Eu saí para a varanda que dava para o jardim e sentei numa cadeira que tinha ali na frente do jardim. Tava friozinho, mas tinha um solzinho, sabe aquele solzinho gostoso? E eu falei: "Cara, eu acho que agora eu tô precisando tomar um passe do sol, né, tô precisando receber um pouco da energia do sol". Eu sentei naquela cadeira, 5 minutinhos, tal, já era meio fim da tarde, fechei o olho e só deixei que aquele sol,
né, bebesse a radiação ali, a irradiação do sol, que o meu corpo bebesse a radiação do sol, meio super-homem ali. Bebi aquela radiação do sol, relaxei. Nessa que eu relaxei, eu tive uma imagem, uma espécie de clarividência. Eu vi a imagem do momento preciso e que um galho se desprenderia da araucária da direita, eram 2, e cairia no chão. E eu me lembro que na imagem eu ouvia um som oco das fibras do galho se rompendo, sabe aquele e que o galho despencaria da araucária da direita. E eu vi também que haveria uma pessoa comigo com quem eu poderia exclamar. Haveria uma pessoa que testemunharia esse momento. Bom, nessa visão foi meio surpreendente, mas eu, num primeiro momento, encarei ela a título de imaginação, sabe assim? Imaginação. Falei: "Ah, essa aqui não, posso estar viajando aqui, estou fantasiando que ela vai me dar o galho e estou aqui que ela nunca me dá o galho". Passou um tempo, sentado, eu pensei: "Vou ficar mais um pouco aqui, porque a Gisa, do Instituto Círculo, falou que ia passar aqui para eu assinar uns documentos, eu acho que ela está chegando". Quando eu tive esse pensamento, o carro da Gisa virou e embicou, e ela entrou e estacionou. Quando ela veio para o meu encontro, eu estava na cadeira, e ela falou: "Que vida boa, tomando sol". Eu falei: "Tô tomando um passe do criador", e abracei a Giza. Enquanto nós estávamos abraçados, exatamente como na visão que eu havia tido, eu ouvi as fibras da madeira se rompendo e o galho caindo. Um galho de 60 e poucos centímetros caiu, eu fiquei chocado. Porque a Giza estava lá e aí eu falei: "Giza, aconteceu como eu vi, eu vi essa cena na minha tela mental, e ela acabou de acontecer, ela acabou de acontecer, eu pedi para essa araucária um galho, porque eu quero fazer a minha varinha, e ela me deu o galho como eu vi na minha tela mental". Aquele evento foi um evento sincrônico, não é, que a Giza testemunhou, essa minha amiga de Curitiba. Nós vivemos juntos isso, né. Materializou-se ali, coagulou. Aquilo que era imagem na minha mente se tornou um evento objetivo, mágico, concreto diante de nós. E foi interessante porque eu fiquei muito empolgado, aí comprei minhas lâminas para dar forma para minha varinha, ó. E eu fui trabalhando nessa varinha que eu chamo de varinha da araucária, varinha de araucária, né. E qual foi sendo a minha surpresa quando eu percebi que à medida que eu ia trabalhando na varinha, esculpindo, né, eu trabalhava na matéria e a matéria trabalhava em mim. Eu trabalhava no esculpir, no organizar, e isso, ao mesmo tempo que eu trabalhava fora, eu trabalhava dentro. Por exemplo, o galho tinha uns problemas de cupim, né. Se você pegar aqui nos detalhes dela, o galho tinha cupins, tinha partes da madeira que ela estava podre. E daí eu pensava assim: "Não, eu vi lá uma técnica que você pegava o pó da madeira com cola e tapava o buraco". Eu falei: "Não, isso aqui é a vida, isso aqui são as marcas da vida, isso aqui são os buracos que tem dentro de mim, eu quero que fique, eu quero que fique", né. Teve partes dela que foram se rompendo, e eu usei a técnica do kintsugi, uma técnica japonesa onde você faz uma emenda e depois cobre com ouro, porque isso é o que torna ela única, exclusiva, isso é o que torna ela completamente individualizada como eu sou individualizado, né. Dentro dela eu coloquei uma barra de cobre, uma haste de cobre que vai de ponta a ponta e aqui na ponta
tem essa pedrinha. Essa pedrinha, ela entrou na minha vida por causa de uma reunião que nós participamos na Espanha. Foi uma reunião de mediunidade de efeitos físicos. Essa pedra foi aportada durante a reunião. Nós estávamos lá com o grupo experimental e eles, de repente, anunciaram e houve uma verdadeira chuva dessas pedras dentro da sala onde nós estávamos, sem que, né, elas caíram geladas no nosso colo, elas foram aportadas, materializadas dentro da sessão e eu coloquei uma dessas pedras aqui na ponta, né. Então ela para mim ela é a expressão da coagulatio na minha vida, do plano espiritual para a matéria, do plano espiritual para a matéria. Esse foi um símbolo muito interessante, né, mas tão mágico quanto o momento em que a araucária me deu, por assim dizer, um galho de 60 centímetros, exatamente como eu tinha visto na minha imagem. Tão mágico quanto isso foi o processo de trabalhar, de esculpir, de dar forma, de desenhar, né, como é que ela ficaria. Aqui no slide você tem um esboço dela, que é o esboço que eu fiz no meu grimório, como é que ela seria, quantos contornos ela teria, quantos nós, cada detalhe da araucária. Porque à medida em que eu ia esculpindo essa varinha, eu ia esculpindo uma série de questões dentro de mim, eu ia reformulando, ressignificando uma série de questões dentro de mim. E é impressionante, porque nós, muitas vezes, não valorizamos os projetos, os desafios da matéria. Nós estabelecemos uma polaridade pensando assim: "Ah, porque eu tô na matéria, porque eu tenho que trabalhar hoje com isso, porque eu estou tão assim aterrada, sabe, eu tô precisando me conectar". E a gente perde a oportunidade de compreender que todo o trabalho que a gente faz na matéria, a gente faz no espírito. Que todos os desafios concretos que você tem, tudo aquilo em que você é chamado a trabalhar fora, você está trabalhando dentro também. Você está trabalhando dentro. E esse processo com a varinha me ensinou esse poder da coagulatio. Não tem nada que a gente materialize na nossa vida objetiva que não afete o nosso mundo interior. Teve um aspecto muito interessante também, que nós vivenciamos com a primeira casa que a gente comprou em Curitiba, eu e a Ju. Foi uma casa muito especial, que foi, cara, um processo de coagulação. Quando um casal compra o seu primeiro imóvel, quando ele materializa um sonho, é um movimento de coagulatio. É um movimento que concretiza o cenário onde aquela experiência de uma vida nova vai acontecer. E para nós essa casa de Santa Felicidade foi uma conquista muito grande, né. A gente ficou muito feliz, imagina, a gente comprou uma casa num bairro chamado Santa Felicidade, olha que simbólico, né. Mas, por todos os projetos, a gente precisou mudar dessa casa e foi muito dolorido para mim, foi um luto deixar essa casa, porque não era só uma casa, não era só um imóvel, ela era um símbolo objetivo da coagulação do meu projeto de vida com a Juliana, né, do meu projeto de vida com o Lorenzo, da nossa família como um projeto de vida. Aquela casa ancorava esse símbolo para nós. Mas num determinado momento, a gente foi fazendo umas mudanças, comprou uma outra casa, e daí a gente foi ainda para uma terceira casa, que é a casa que a gente mora hoje. E para comprar essa casa a gente tinha que vender tanto a primeira casa, essa casa de Santa Felicidade, quanto uma segunda casa. A segunda casa ficava num bairro que ela não era tão bonita, tão legal quanto a primeira. Foi uma casa, assim, de transição. E a gente pensou assim: "Bom, essa casa vai dar trabalho para vender. A de Santa Felicidade vai vender rápido, porque ela é linda, ela é maravilhosa, ela é isso, ela é aquilo". Bom, a casa mais simples vendeu muito rápido. Enroscou a casa de Santa Felicidade. A coagulatio, a materialização, tinha cristalizado alguma coisa ali que a gente não sabia o que que era. E tempo vai, tempo vem, tempo vai, tempo vem, aquela casa não vende,
E chegando o momento que a gente precisava dar ali uma porção de grana para a compra da nova casa e que dependia dessa venda para acontecer. Foi quando a gente decidiu olhar para o campo. A gente decidiu olhar para o campo. E a gente falou assim: "Cara, tem alguma coisa nesse campo que a gente não tá vendo". Aí, a gente estava na praia, no final de semana descansando, e a gente daí tinha ido almoçar, tomando um chopp, não sei o quê, falei: "A gente tem que olhar para esse campo". Aí saquei o meu tarô que estava na bolsa e falei: "Vamos abrir esse campo aqui, vamos olhar o que que essa casa representou, qual foi o papel arquetípico dela na nossa história, o que que ela contribuiu e o que é que tá faltando para liberar". Bom, os símbolos que foram aparecendo mostravam justamente essa história que eu tô contando para vocês. Ela era ela foi a materialização de um sonho, de um projeto de vida. E nós estávamos apegados a isso, nós não tínhamos olhado para aquela casa, honrado aquela casa, agradecido aquela casa. Nós não tínhamos celebrado aquela casa. Esse é um risco muito forte quando a gente é muito terra, eu sou muito terra, Juliana é fogo, né. Então a gente é muito concreto, muito pragmático, e a gente às vezes vai atrás de meta, atrás de meta, atrás de meta e não para celebrar, para ver, para reconhecer, né. E naquela sessão ali de tarô, numa mesa de restaurante, tomando um chopp gelado que estava maravilhoso, ali a gente juntos como casal honrou, agradeceu, falou: "Cara, como foi importante aquela casa". Imagina, foi quase 1 ano e meio viajando toda semana, vinha para Curitiba, voltava para Curitiba, tal, a pandemia, porque eu não queria ficar longe do Lorenzo, eu queria ser um pai de fim de semana. Então aquela casa representou uma primeira âncora, representou uma conquista para nós, aquilo foi muito importante. E a gente viu aquilo naquela mesa, a gente honrou. Quando a gente honrou, a gente fez o trabalho de solútil. A gente tinha muita energia de coagulação, de materialização ainda vinculada com aquela casa. Então a gente fez o solútil, a gente deixou o sentimento fluir através daquela sessão de tarô ali. E aí a gente solveu um pouco aquela força da terra que estava cristalizada como rocha e que não estava vindo na casa. Olha, parece até testemunho de igreja de crente, mas a gente fez essa leitura de tarô e esse trabalho de campo numa quinta-feira na hora do almoço. Sexta-feira nós recebemos a visita de um interessado, sábado nós recebemos a proposta, domingo nós fizemos a venda da casa. Então foi uma situação que estava cristalizada por excesso de coagulátil, excesso de terra, excesso de energia que a gente tinha colocado ali, né, que a gente usou a solútil do sentimento, deixou fluir, olhou qual era o nosso sentimento, olhou para isso, e depois a gente conseguiu coagular, reorganizar novamente esses elementos, e aí a venda da casa aconteceu. Veio o fogo, veio a transformação. Interessante, né? Olha só, talvez você esteja pensando assim: "Nossa, Posati, mas eu tenho muita dificuldade de concretizar meus projetos, de fazer as coisas acontecerem. Parece que só porque eu decidi fazer isso, tudo começou a andar para trás e ficou pesado". Cara, aí entra sempre um dilema, tá? Às vezes eu escuto assim a pessoa falando assim: "Ai, porque não sei, a gente começou a fazer, mas era tudo tão difícil. Aí a gente sentiu que não estava no flow e a gente mudou de caminho". Bom, isso é uma possibilidade. Mas a outra possibilidade também é que a coagulátil ela tem uma resistência. Pensa no mito do nascimento do Cristo. Foi fácil botar essa criança no mundo? Não, a mulher ficar grávida antes de estar com o marido depois tenta se separar dela. Ela corre o risco de ser morta e apedrejada, porque ninguém estava acreditando no que aconteceu. Ele recebe um sonho, eles fogem, tem recenseamento, chega em Belém, não tem lugar para ficar, aí ele descola um canto no meio de um monte de bicho, ao relento, essa criança nasce, vem o Herodes, quer matar todas as crianças. Foi fácil a coagulação? João resumiu bem, né, o verbo se fez carne. Mas esse "se fez" foi fácil?
A gente confunde, às vezes, o flow da energia com facilidade. Nem sempre o flow é fácil. Nem sempre o flow é fácil. Coagular, materializar as coisas dá trabalho, unidade. Dá trabalho. Mas a gente às vezes faz um corpinho meio mole. Então pensa um pouco assim no mito do nascimento, nesse verbo se fez carne. Foi fácil? Não. Então lembra que nem sempre o flow, o fluxo, a materialização de um projeto espiritual é fácil. Porque se não foi fácil para o Cristo, vai ser fácil para você por quê, meu bem? Quem é você na fila desse pão cósmico? Fala para mim. Hum? Quando a gente traz o elemento terra para perfis de talentos naturais, para o pragmatismo, a gente se conecta com os talentos de realização, que é o meu primeiro, orgulho, responsabilidade, restauração, crença, foco, imparcialidade, organização e prudência. Você está com o seu relatório aí, realização, prazer de fazer as coisas acontecerem, prazer de chegar no fim do dia, pegar uma lista de tarefas e riscar tudo, falar, tá feito, né? Prazer, prazer de realizar, né? O responsabilidade, um compromisso mental com aquilo que é certo, com aquilo que deve ser feito, né? Eu lembro de uma mentorada que eu tinha de psicologia de pontos fortes, e ela tinha responsabilidade no 1. Uma vez ela e o marido começaram a conversar. Ele era espírita, mas ela era católica, né? E ela e ele começou a argumentar com ela a coisa da reencarnação, do karma, e ele falava assim para ela: "Não, porque veja bem, porque a gente vai reencarnar, então a gente tem que fazer tudo certo nessa vida para não ter que pagar na próxima", né. Ele estava dando uma aulinha ali de karma, de causa e efeito para ela. E ela tinha o talento responsabilidade no 1. Ela falou assim: "Então quer dizer que vocês espíritas fazem o que é certo nessa vida para não ter que pagar na próxima?" Ele falou: "É, mais ou menos isso". Eu falei assim: "Eu não concordo com isso". Aí ele falou: "Ué, como não?" Falou: "Ué, porque a gente tem que fazer o certo, porque o certo é o certo a se fazer, ponto. Não porque eu vou ter uma recompensa ou um castigo na próxima vida". Olha a fala dessa pessoa que tem o talento e responsabilidade nenhum. Eu vou fazer o certo, porque o certo é o certo a se fazer. Olha que bonito. É natural na pessoa. Depois ela veio conhecer os talentos naturais e me contou essa história. Eu falei: "Olha como é forte em você. Fazer o certo, porque o certo é o certo a se fazer". O restauração são pessoas que conseguem encontrar soluções para problemas. Problemas práticos, são pessoas pragmáticas. É muito interessante. Eu tinha uma mentorada que era no Mentoring Experience lá em São Paulo, ela era advogada. E ela falava assim: "Juliana, eu resolvo o problema de todo mundo, pra mim é fácil, a pessoa acha que é uma treta, só que eu não ganho dinheiro". Eu falei: "Mas por que que você não ganha dinheiro?". "É porque é muito fácil". Eu falei pra ela: "Criatura, é fácil pra você, porque você tem naturalmente o talento restauração, não é fácil para as pessoas. Cobre para resolver problemas". Ela parou e falou assim: "Eu posso cobrar por isso?". "Lógico que você pode". Você vai mudar agora, em vez de você trabalhar com uma advogada pela tabela da OAB, agora você é uma assessora para assuntos jurídicos, assessora executiva. Resolve o problema da pessoa. Foi tão interessante que no mentoring, durante a imersão de 2 dias, ligou para ela uma pessoa e falou assim: "Ai, tô aqui com uma dificuldade para tirar o visto italiano e não sei mais o que, a cidadania italiana e tal, tal, tal". Ela lembrou, na cabeça dela ela pensou assim: "Ai, mas isso é tão fácil de resolver". Por que que é fácil para ela? Porque ela tem um talento de restauração. Para ela é fácil, é lógico, é pragmática demais. Mas eu dei uma bronca nela, falei assim: "O cliente não para o cliente não é fácil, para você é fácil, porque você tem esse talento". Ela lembrou do que eu falei. Ela falou assim: "Eu resolvo para você, não se preocupa. Ó, posso te cobrar X% e eu acompanho todo o processo até a cidadania estar na tua mão". Ela cobrou exatamente o preço que ela tinha pago pelo Mentoring Experience. Foi tão legal, porque no segundo dia da imersão ela falou: "Acabei de fechar um negócio para resolver o problema de uma pessoa, e esse negócio foi exatamente o que eu investi nesse mentoring. Agora eu estou no lucro". Achei lindo isso. São as pessoas de restauração. Você vê, é terra, é atitude, é pragmático, crença. O crença tem um compromisso com valores inegociáveis. Se essas pessoas, elas são muito concretas ali, ó, nos valores. O foco.
não se desvia. Pessoas que têm foco, elas colocam toda a energia, elas concentram realmente. O imparcialidade tem um senso de justiça daquilo que é justo para toda a coletividade, para o grupo. O organização, ele é um orquestrador. Ele move as pessoas para fazer tudo acontecer. E o prudência é como restauração, ele antecipa possíveis problemas e já cria plano B e plano C. Se você quer uma missão realmente cumprida, coloca uma pessoa de prudência para fazer, porque ela vai fazer o plano A, o plano B, o plano C. Se um não der certo, ela já tem outro, mas ela vai chegar lá e vai fazer. Então são perfis que estão muito conectados à energia terra, estão muito conectados à operação da coagulatio, da coagulatio. São pessoas muito fortes. Qual que é o risco que às vezes esses talentos têm? De se entreterem demais com o processo de execução, de coagulação, e não conseguirem pensar estrategicamente, construir relacionamentos, ter o impulso para propagar ainda mais as suas atividades, que seria o impulso do fogo, de influência. Então aqui entra a alquimia dos indivíduos diferentes. Gente, atos de magia. Pouca terra, nos falta chão, mas muita terra pesa demais. Pouca terra, falta chão, muita terra pesa demais. O que é que eu gosto de sugerir para vocês? Comece a materializar os seus projetos. Escreva, pinte, desenhe, esquematize, faça post-its. Comece a tirar as coisas da sua cabeça e materializa. O que é que eu quero fazer? Como eu quero fazer? Onde eu quero fazer? O que é importante para mim? Começa a escrever, começa a materializar, começa a verbalizar, começa a colocar data. Data, até tal dia eu preciso fazer tal coisa. Lista de tarefas, risca uma por dia, mas vai trazendo. E outra, nada é tão bom para ancorar a coagulatio na nossa vida do que revisar a fatura do cartão de crédito. Mas nada pode ser melhor do que isso. É a maravilha da energia do dinheiro. Isso é a maravilha da energia do dinheiro. Puxa seu extrato bancário. Você vai ver que pragmático que você fica. Puxa a sua fatura de cartão. Ai, Posade, quando chega a fatura do cartão de crédito eu quero chorar. Então chora bastante, solve, coagula. Lembra lá do lema? Dissolve, solútil e depois coagula. Pode chorar bastante, depois você olha com cuidado para cada coisa, corta o que é desnecessário, toma atitude, se programa, vai fazer coisa extra, vai resolver essa treta financeira. Nada é melhor para ancorar a energia da coagulatio do que lidar com a grana. Cuida da tua grana, cuida do teu corpo. Vai fazer um exercício, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma dieta, vai buscar aquilo que é suficiente. Terra de menos, terra de menos. A gente fica sem chão, mas terra demais pesa. Poupe para realizar. Poupe. Aprenda a fazer uma poupancinha, crie o prazer semanalmente de separar uma parte dessa energia do dinheiro e guardar ali. Para você realizar seu projeto, realizar seu sonho, materializar o que você quer. Ai, Posati, aqui não sobra nada. Sempre sobra. Sempre sobra. Sempre é possível. Sempre é possível, se o seu compromisso mental estiver focado nisso. Olha, meu pai e minha mãe passaram muito aperto nessa vida. Várias vezes. Várias vezes. Pois a minha mãe sempre conseguiu poupar um pouquinho. Podia ser mínimo, mas ela era fiel. Minha mãe tem crença e realização, aqueles talentos nos top 10 dela. Sempre foi fiel no pouco. E diz o evangelho, se for fiel no pouco, eu te confiarei mais. Então sempre é possível você se organizar, né? Escreva uma carta para si mesmo. Eu adoro fazer isso, registro muito aqui, ó, gente. Tá me perturbando na minha mente, tá mexendo com meus sentimentos, eu venho para cá. Preciso olhar para essa questão. Sabe quando o terapeuta fala pra gente assim, puxa, eu preciso olhar para essa questão. Eu boto a questão aqui, desenho.
Sabe aquela coisa, entendeu o que é que eu desenho? Eu já sou meio tonto, fazendo, eu já vou desenhar para mim mesmo, para eu entender. E materializo, coloco aqui, coloco aqui. Aliás, se você quiser um bonitão desse jeito aqui, é um perfil no Instagram chamado Grimórios de Merlin. O Alan, um artista excepcional, Grimórios de Merlin. Eu acho muito legal quando a gente torna certas operações mágicas na vida, porque são, sabe, criar rituais em torno do Grimório me ancora. Eu conecto com a minha criança, conecto com a minha criatividade, ao mesmo tempo eu coagulo um monte de coisa que está na minha mente, que às vezes eu não consigo suportar, eu boto ali no papel. Eu desenho, eu faço arte, eu pinto. Eu pego os sonhos que eu tenho, materializo ali, sonhos mesmo, oníricos da noite. Eu preciso materializar, preciso ver, preciso digerir essa energia. Nós estamos frenéticos, nós estamos tão workaholic que a gente quer ser workaholic de espiritualidade. A gente quer sempre uma experiência maior do que a outra, parece um bando de louco. Digere a experiência, coagula, né? Então a gente vai vendo como é que cada uma dessas operações elas vão se encontrando, né? Elas vão trabalhando juntas na medida em que a gente trabalha. Eu acho tão lindo, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês, ó, esse aqui foi a primeira vez que o Lorenzo deu conta de escrever o próprio nome. Foi tão lindo, gente, foi tão lindo. Ele espontaneamente mostrou assim para mim no flip chart do escritório. Olha, papai, o que eu fiz, né? Materializou. Quando uma criança escreve pela primeira vez o nome dela, por mais garrancho que seja, como está aqui, ela está coagulando a percepção que ela tem de si mesma. É um momento mágico. Escrever é um ato mágico quando feito conscientemente. Escreva. Faz o descarrego das tuas ideias. Faz o descarrego dos teus sentimentos. Faz o descarrego das tuas intenções. Coloca ali para que você olhe, para que você integre em atitudes. Eu e o Lorenzo, ó, a todo momento a gente percorre isso. Tá vendo aqui, ó? Ó, a gente desenhando. Isso aqui a gente tava de férias. A gente leva sempre o desenho. Tem a noite do desenho em casa, noite de pintar mandala, noite de liberar a criatividade, de materializar. Aqui, ó, eu tava muito duro nessa época aqui. Eu comprei essas pecinhas de madeira na internet, bem baratinha. Cara, a gente constrói de tudo juntos, a gente materializa. Às vezes até a gente faz umas mini constelações familiares na brincadeira, ali, quem que é o papai, quem que é a tia Ju, quem que é a mamãe, vamos ver como é que eles brincam. A gente sempre fez isso desde sempre, gente. Não custou nada para mim viver a magia com meu filho, né. Ai, pô, mas é que eu tô numa correria louca. Não tô conseguindo, não tá dando tempo, cara, eu tô me sentindo pelo amor de Deus, deixa de ser pai merda. Que catso, criatura, unidade, mas que catso, unidade. Você vai falar pra mim que não tem tempo pra sentar com o teu filho, cara, pra participar da vida dele, porque você tá trabalhando. Olha aqui, ó, eu reviso aula às vezes, ó a brincadeira que eu fiz aqui. A gente construiu, fiz um auditório, mas eu precisava acompanhar o desempenho de um lançamento que a gente estava fazendo, eu botei todos os bonequinhos ali. Enquanto a gente brincava, eles estavam assistindo a aula, e aquilo foi entrando como parte da brincadeira. Então para com isso, cara, não perde, não perde, não perde a chance. Não fica tão rígido aí não, não perde a oportunidade de viver essa experiência com teu filho, tá bom? Ó, essa experiência aqui de hoje agora continua com a nossa sintonia no Clube do Aluno, a experiência expandida do estudo sobre alquimia. Se você ainda não faz parte, meu rei, coagula essa experiência na tua vida hoje. Usa esse QR Code, tô te dando desconto, tô fazendo condição especial para quem tá aqui. Deixa de chorumelas e vem pra gente com o Clube do Aluno. Você vai ter uma experiência expandida, acesso a esse material para download e aí vai participar ainda do nosso encontro sobre o caminho para a Pedra Filosofal, logo mais no final do nosso curso, encontro ao vivo online, também prepara você para o 7º Congresso do Círculo. Então olha, bora coagular, bora sair da brisa ao foco. Tchau,
Sempre avanti, que questa è la cosa più importante.